sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro de hoje do Chora Comigo. E quem vai chorar comigo hoje é o senhor professor Luciano Nóbrega. Muito bem-vindo, professor, muito bem-vindo. Apresente-se aí para todos te conhecerem. Bom, meu nome é Luciano Nóbrega, sou professor de língua portuguesa, língua espanhola, língua latina, professor também de educação infantil, mas antes de mais nada, sou católico, graças ao bom Deus, e também pai de família. Uma família que tá aí já, a gente tá na animação, entendeu? Vamos um filho por ano, se Deus quiser, né? Quem pensa que a gente escolhe alguma coisa. Não tô mandando em nada ultimamente, né? Não tô conseguindo decidir nada. Ótimo. O senhor é paraibano, né? Exatamente, sou de João Pessoa, Paraíba. E nós estamos gravando em Foz do Iguaçu. Como é que o senhor deu essa volta, assim, essa descida em queda livre lá de cima do Brasil pra cá? Faz um bom tempo. Já há 10 anos eu saí de João Pessoa e entrei na vida religiosa. Fui frade franciscano, morei em Anápolis por algum tempo. E de Anápolis tive que migrar de uma casa de formação para outra que era no Paraguai. Então eu passei 6 anos morando no Paraguai. E nesse tempo que eu passei no Paraguai, eu discerni minha vocação e percebi que Deus me chamava não à vida sacerdotal, né, não a ser padre, senão que a ser pai de família. Também é uma belíssima vocação de pai. É mais difícil, viu? Eu tô achando mais difícil a vida de casada, assim, né? Aquela que nunca foi nada, né? Fora disso. Não. Segundo a minha não experiência no convento. Segundo a minha não, as vozes da minha cabeça, gente. Não, mas eu achei importante a gente voltar lá. Quando você disse frade franciscano, como a gente diria isso, como um leigo enxerga isso na rua, por exemplo? O que é isso? Olha, um consagrado a Deus, missionário, muita gente conhece como missionário, né? E não é padre. Não é padre. É que assim, o frade, ele pode ou não ser padre. Tá. Existe um modo de se viver a vida religiosa, né? A vida consagrada, uma vida totalmente entregue a Deus, que tem muita semelhança do sacerdócio, né? Dos padres e os frades. Frade tem uma origem na sua palavra italiana, né? Na verdade latina, de frater, fratello. Você que esteve na Irmão. Itália esses dias aí, já tá, né? Já tô mais italiane. Tá. Então tem origem nessa palavra de irmão. E os frades, eles são irmãos, não necessariamente são padres, que padre vem da origem pater, que significa pai. Os frades, ele, de maneira geral, vivem em comunidade, em conventos, ou em casas missionárias, ou em monastérios, e vive para a liturgia. Vive para celebrar a liturgia, vive para trabalhar, só que de uma maneira comunitária. E dentre aqueles frades, pode ser também que exista, no meio deles, padres, que são homens escolhidos, são irmãos escolhidos para desempenhar uma determinada função, que seria o ministério sacerdotal. Celebrar missa, atender confissão, dar unção dos enfermos, batismo, tudo aquilo que está relacionado ao sacramento. Só que também existe os padres que não são religiosos, os padres que têm uma vida que nós chamamos de secular. São aqueles que vivem no século, né? No mundo, ou seja, aqueles que não estão dentro de um convento. Os que vão na igreja, por exemplo, o pároco. Exatamente, que são os nossos párocos de maneira geral. No caso, o seu pároco não, o seu pároco é religioso. Por isso que ele sempre tem um outro irmão que mora com ele. E ele sempre muda, né? De tanto em tanto Exatamente. tempo ele muda de cidade. E eu acho legal a gente explicar um pouco sobre isso, porque tem pessoas que estão nos assistindo que são católicos, mas tem pessoas de várias outras religiões e tem, assim, o que eu mais gosto, que são os curiosos, entendeu? Que pode estar em qualquer religião. Mas, assim, sabe que aquilo existe, mas nunca conversou com alguém ou nunca teve a oportunidade de entender melhor. Quando você falou assim, vou para... não é convento que chama? Era convento. É convento? Vou para o convento. Você falou assim, você acordou de manhã, aí você olhou pro sol e falou assim, eu vou pro convento hoje. Como é que é esse processo? Porque eu nunca fui para um convento, já vi muitos chamados vocacionais, assim, já presenciei algumas, inclusive, que eu fiquei, meu corpo tremia inteiro, assim, foi muito, só de lembrar, meu coração acelera, porque foi muito, muito emocionante, né? Dentro do catecumenato a gente tem várias oportunidades de chamados vocacionais, tanto ao matrimônio quanto à vida religiosa. E assim, olhar o brilho nos olhos das pessoas naquele momento do chamado, a velocidade que elas correm em direção ao padre, ao papa, enfim, nos momentos que eu pude participar, é incrível. Então,
ter a oportunidade de estar conversando com vocês, saber assim como é que é o outro lado da moeda, é muito legal, porque assistir, e é até interessante porque alguns dos chamados que eu assisti, as pessoas pareciam não estar feliz, não feliz, mas tipo, eu não acredito que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo, eu não acredito que eu tô indo lá, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Não, 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 sabe? E caminhando, correndo. Então, como foi o seu chamado? Como que você decidiu isso? O meu chamado foi um pouco distinto, né? Eu já participei de eventos... O senhor é um senhor distinto. Tá falando a verdade. Tá, vai. Pode falar. Eu já participei, por exemplo, de retiros, onde teve esse tipo de chamado, só que era para uma comunidade específica, assim como no caminho, né? Sim. Que é para uma vida particular, exatamente. Tá. Uma vida particular. O meu chamado foi um pouco diferente porque eu me batizei aos 16 anos. E até lá eu era ateu. Entendi. Um pouco diferente, não, né? Eu era ateu. Sai de ateu pra... Materialista, assim, não acreditava em Deus. Inclusive eu fui para a igreja, para um grupo de jovens, que fui para entender o que aqueles jovens pensavam. Imagina eu, com 16 anos. Eu tinha 15 anos na época que eu fui para a igreja. Vou mostrar a verdade para essas pessoas. Exatamente, a ideia era essa. O que esses tolos pensam quem são? E o que esse povo pensa que... Um pivete de 15 anos, entendeu? Lendo coisas mas estranhas. Vamos falar a verdade, quando a gente tem 15, 16 anos, é o rei na barriga. A gente sabe tudo, o resto não sabe nada, e a gente que manda no rolê. Exatamente, assim, exatamente. E eu era bem assim. Então, acabei que passei a acreditar em Deus, passei a conhecer um pouco mais da fé católica e pedir o batismo, né? Uma vez que eu me batizei, me crismei, passei por todo o processo de iniciação à vida cristã dentro do catolicismo, eu percebi que eu queria me entregar cada vez mais. Só que participava de inúmeros grupos dentro da paróquia, fazia inúmeras coisas. Minha mãe até comentou esses dias, estávamos em uma reunião com os meus amigos, né? E minha mãe também estava presente e ela falou assim, Luciano era meio louco. Uma vez ele chegou lá em casa, estávamos na frente de casa assim conversando, lá temos o hábito muito forte de à noite juntarem os vizinhos assim, se sentarem na frente de casa para bater papo, para jogar dominó, essas coisas assim. E aí eu chego da igreja com um rapaz todo maltrapilho, todo sujo. Aí eu falo, mãe, tem janta aí? Ela falou, tem a sua lá. Ela falou, tá, esse rapaz tá com fome, eu vou lá dentro dar comida para ele. Eu entrei com o cara dentro da casa inteira, entendeu? Levei ele ao banheiro, dei uma roupa pra ele tomou banho lá no banheiro de casa. E a sua mãe, né, tipo... Não, bem tranquila. Meus avós estavam loucos, né? Tava lá na frente de casa, ficaram loucos, assim, como você vai trazer uma pessoa que você não conhece? Que você não conhece. E eu bem, tipo, tá, mas o cara tava precisando, entendeu? Eu tava na igreja, ele chegou lá pedindo ajuda, eu vim ajudar ele. Mas tudo que eu fazia não era suficiente, né? Inclusive naquela época eu namorava também, até que eu cheguei pra menina com quem eu namorava e falei, eu quero me entregar mais a Deus. E eu não consigo entender isto, discernir isso, se eu continuar namorando com você. Então, vai lá viver sua vida, fantástico, gosto muito de você e tchau. Foi um choque pra minha mãe também, porque foi exatamente na época que eu passei na Universidade Federal, em primeiro lugar E você passou pra quê? Eu passei para 4 cursos, na verdade. 3 cursos nesse último ano que eu fiz. Um senhor distinto ainda. História, Geografia e Serviço Social. Que era o que eu mais queria fazer, era Serviço Social. Justamente por... Botar um mendigo dentro de casa, né? A gente já tá percebendo. Ok. Exatamente. Até que eu percebi que Deus me chamava a algo muito mais profundo, né? E eu queria ser padre. Conversei com meu pároco na época, já ajudava minha paróquia na missa e tudo mais. Mas tem algum tipo dia, segundo momento, assim, que você puxa na sua memória? Dentro do processo de decisão, falando da parte psicológica mesmo, sempre rola um clique, assim, e aí você fala, vou ser padre. Sim. Não é um processo construído, né? Lembro-me como Chega se fosse um momento hoje. que... Lembro-me como se fosse Como foi? hoje. Foi num sábado à noite, que era o único dia que tinha missa na capelinha do meu bairro. Capela Nossa Senhora Aparecida. O padre estava celebrando a missa na hora da consagração, que ele eleva a hóstia. Eu pensei, minha ex-namorada, né? Tava do meu lado, assim, tava a mãe dela, e eu falei, eu olhei para ela, olhei para Jesus, e se eu continuo com ela, eu nunca vou fazer aquilo.
e eu quero aquilo. Ali foi seu clima. Exatamente. E naquela noite eu decidi acabar o namoro com ela. Ela ficou louca, né? Nossa. Da noite pro dia, assim. Porque também, né? Imagina, né? Eu vou pra igreja com meu namorado e sai de lá que ele termina, né? Enquanto tem mulher que Foi leva exatamente pra isso. de casa e sai de lá. Foi exatamente isso. Tá, ok. Mas em todo o processo, né? Eu percebo, hoje em dia eu percebo que, na verdade, Deus me tirou daquele lugar e me fez passar tantos anos dentro da vida religiosa, que eu fiquei quase 7 anos dentro da vida religiosa, para um propósito muito muito profundo que eu não conseguiria vivenciar, que é a paternidade, que é o ser pai. Né? Se você não tivesse passado por esse período, hoje você não conseguiria ser pai. Eu não conseguiria ser pai de verdade. Eu conseguiria gerar filhos, Sim. mas eu não conseguiria ser pai. Eu não conseguiria ter a firmeza na fé. Não falo de uma fé inabalável, não. Eu falo de uma questão de doutrina, de conhecimento, de entender a coisa e fazer porque eu entendo que eu tenho hoje em dia, do amor às coisas de Deus que eu tenho hoje em dia. Tanto é que, mesmo depois que eu saí da vida religiosa, todos os meus trabalhos, de alguma maneira, estão relacionados à igreja, à fé. E a serviço, né? Que Exatamente. Era, na verdade, era o que você queria lá, mas foi uma faculdade bem melhor. Exatamente, né? exatamente. Uma formação mais vivencial, assim. Não, totalmente, porque quando eu entrei na vida religiosa, eu fui para uma casa de acolhimento de idosos abandonados. E 70% dos idosos 30% dos idosos eram acamados e 80% dos idosos que estavam lá eram loucos. Eram pessoas que foram abandonadas pela família, muitas vezes eram encontradas na estrada. Os hospitais estavam, isso em Anápolis, né? Os hospitais não sabiam o que fazer, tipo, esses idosos chegaram lá, já estavam curados, mas não tinham para onde ir. As casas de acolhimento da cidade os buscava e tal, né? não queriam acolhê-los porque era todo um processo de documentação para poder começar a receber benefício e tudo mais. E nós a única coisa que queríamos era cuidar. Assim, teve idoso que morreu lá na nossa casa depois de muito tempo e a gente nunca conseguiu o documento dele. Nossa. Nunca conseguiu receber nenhum tipo de benefício Nem financeiro. saber direito a história dele, de quem Não, ele é, né? não. Tudo. Porque era louco, né? Muita gente inventava história. Então, Ali assim, você pode ir pro fim da vida, digamos assim, né? Porque quando a gente lida com... Meu avô agora recentemente completou 100 anos, né? E aí nós lá no aniversário dele, eu olhando pra ele assim, falei, meu Deus. E aí até o topo do bolo tava escrito assim, de repente 100. Eu fiquei tipo, gente, tá meio irônico isso aqui, né? E assim, enfim. E meu avô não sabia direito o que estava acontecendo. Em alguns momentos ele olhava e falava, muito obrigado, mas logo ele voltava pro lápis ali. Só que olhando pra ele, olhando o carinho distinto dos filhos ali, da minha avó, ali eu pude observar que lidar com o idoso é lidar com o nosso futuro também. E as decisões que a gente planta agora pra colher lá, como o amor aos filhos. Sim. Então, eu fico assim, meditando mesmo. O que me faria abandonar meus pais, entendeu? Diante de tudo que eles já fizeram pra mim, comigo, assim, todo esse tempo da minha vida, o que me faria? Será que eu teria essa coragem hoje, do jeito que meus pais me educaram, né? Agora, talvez numa educação um pouco mais disfuncional ali, não sei. Não sei se você teve acesso à história de algumas dessas famílias, desses idosos que estavam lá. Sim, teve uma história muito interessante que era de um idoso que ele era cego. Só que ele ficou cego por algum acidente que ele teve na estrada e aí ele perdeu a memória também. Então ele foi lá para casa, né, onde nós morávamos. Eu cheguei lá, ele já estava lá há pelo menos uns 4 anos. E depois chegou um outro que já era andarilho, tinha se acidentado também, perdeu o movimento das pernas. Então esse ceguinho cuidava do outro que estava praticamente aleijado. E ele era muito devoto, né? Muito devoto a Nossa Senhora, rezava o terço conosco todo dia, participava da missa conosco todo dia. E ele amava ajudar aquele amigo dele. O outro amigo era lúcido, ele também era lúcido, só que tinha perdido a memória por causa do acidente, só que ele era muito lúcido, né?
andava com tranquilidade, conversava e tudo mais. E uma vez a gente fez um vídeo vocacional mostrando a nossa casa, como que era a nossa rotina e tudo mais. E a família desse senhor que era cego apareceu. Reconheceu ele. Reconheceu no vídeo, era de uma cidade lá de Goiás também, no interior do Goiás, e foi lá dizendo que era a família dele e ele começou a lembrar de fato, né? Só que ele já era cego, não conseguiu reconhecer, só que ele lembrou da voz da esposa, lembrou dos filhos, sim, foi muito emocionante. E aí a esposa dele falou, não, vamos pra casa. Ele falou, não quero ir agora. Eu não quero, por causa do amigo dele. Queria cuidar do amigo. Nossa. Até que o amigo dele tinha começado a andar e tudo mais, com dificuldade, mas assim, já estava se locomovendo. E a família ia visitar ele, sei lá, uma vez por mês, a cada 15 dias. Até que o amigo dele já tinha ficado bem com fisioterapia e ele decidiu ir embora. Quando ele foi embora, 2 semanas depois o amigo dele morreu. Nossa. Ficou na tristeza profunda e morreu. Porque o amigo tinha ido embora. Provavelmente. Né? Isso, bem interessante que a família reconheceu ele, né? Mas ele não quis abandonar o amigo que ele tinha se vinculado ali. Mas de família em geral a gente não conhecia. Conhecia algumas histórias. Por exemplo, tinha um lá que foi um dos primeiros acolhidos nossos. Tem uma história de vida bem complicada. Ele era matador de aluguel. Ele era, assim, uma coisa bem louca, sabe? Pesado, assim. Era bem complicado. E aí ele foi tentar fugir de uma penitenciária máxima lá de Brasília. Se engalhou nos fios. Audaz. Ele ainda audacioso, né? Se engalhou nos fios, tomou uma descarga elétrica terrível e atrofiou as pernas. E aí ficou no hospital por meses. Criou escária nele. Foi uma coisa bem medonha. Ninguém queria cuidar dele porque os policiais que ficavam de guarda lá, porque ele não podia estar sozinho, os policiais que ficavam de guarda lá contavam a história dele para todo mundo. O que ele tinha feito, o que ele tinha deixado de fazer. E aí todo mundo o desprezava. E enxergava ele por essa ótica. Exatamente. Até que descobrimos, né? Não lembro por qual razão, mas descobrimos que ele estava lá e aí conseguimos com que ele ficasse na nossa casa. E o acolhemos. Porque ele já tinha ficado louco também. E era muito interessante porque quando os novatos chegavam, né? Eu, por exemplo, quando eu cheguei, me contaram a história dele. E eu, caramba, José Lopes o nome dele. Caramba, José Lopes, eu tinha medo do Zé Lopes. E assim que eu cheguei, o pessoal colocou eu como farmacêutico, que era o responsável por entregar o remédio de todo mundo todas as noites, né? E aí eu chegava lá à noite, 10 horas da noite, já tudo ia escuro. A porta do Zé Lopes assim, né? Já eles ficavam em quartos comunitários, né? E aí eu chegava no Zé Lopes de tantas histórias, tipo assim... Não, a galera que tem uma imaginação desordenada, hoje à noite sonha com o Zé Lopes. E, sério mesmo, acho que ele tinha este tamanho, porque as pernas dele tinham atrofiados. Ele era muito pequenininho? Ele era pequenininho, ele era desse tamanho assim, ó. As pernas dele tinham atrofiado. Meu Deus. Ele era muito agressivo, muito agressivo. Só que tinha um irmão que tinha tomado ele como um filho para si. E ele era apaixonado por esse irmão. Toda vez que esse irmão chegava lá, falava, Zezinho, meu querido. Ele se transformava numa criança. Literalmente, ele se transformava numa criança, assim. Ele queria ser amado. Falava, papai. Chamava ele de pai, inclusive. Papai, papai. Era muito belo, muito belo. Mas quando outras pessoas chegavam, ele já... Ele incorporava os Zé Lopes ali, daí... De cara feia. E é interessante porque alguns contavam a sua própria história de vida. Só que muitos eram loucos, então a gente nunca sabe o que era real, o que era inventado, né? Só que era muito interessante mesmo, assim. E não precisa ser nem louco pra chegar nesse mérito, porque a nossa associação mental de memória, ela é bem distorcida. Então, até uma pessoa normal, você já fica meio assim, porque você não sabe de fato o que aconteceu, o que ela tá imaginando. E do que você diz, assim, com relação a essa sua experiência, porque você também teve uma outra experiência de ir pra um... Lembra que você me contou uma vez de ir pra uma casa de abrigo, mas eram pra dependentes? Alguma coisa nesse sentido? Jovens que tinham... vários usuários, quebrou a porta. Uma vez você me contou essa história, eu achei fascinante. Quer dizer, fascinante meio assustadora, levemente. Na verdade, era essa mesma casa. Era o mesmo lugar? Era o mesmo lugar. Depois que eu já estava lá, a gente mudou um pouquinho a política, porque assim, a ideia era,
não fechar a porta para ninguém. Né? Assim, era uma coisa... Obrigar quem precisava. Era uma coisa muito radical. Nós vivíamos de uma maneira muito, muito, muito radical. A ponto de 5, 6 religiosos cuidar de mais de 120 pessoas. Tendo adoração perpétua. Isso significa que nós tínhamos um Santíssimo exposto e cada irmão tinha que adorar... E cada irmão tinha que adorar pelo menos 1 hora o Santíssimo. Então, imagina 5 religiosos tendo que tomar conta de 120 acolhidos, tendo que lavar roupa de 120 pessoas, tendo que limpar pátio, fazer comida, resolver coisa na rua, levar enfermo para o hospital, e ainda tendo que adorar o Santíssimo, ainda tendo que cumprir com as orações. Assim, era uma coisa muito desgastante, né? É um workaholic para um lado espiritual. Exatamente. E era o que nos sustentava, né? Se não fosse isso, não conseguiríamos. Até que a gente começou a mudar um pouquinho a política para dar uma melhor qualidade de vida para os enfermos, né? Porque acolhíamos muita gente, muito andarilho. Então chegavam lá muitos drogados que estavam passando pela cidade. Na época de grandes feitos aqui no Brasil, por exemplo, da Copa, né? Muita gente saía dos grandes centros. Muitos mendigos saíram dos grandes centros. Eram expulsos de maneira bem complicadas, porque como vinha muito turista, não queriam que se visse muita pobreza no meio da rua, né? Eles buscavam cidades menores, como Anápolis, uma cidade relativamente pequena em comparação à capital Goiânia. E aí muitos andarilhos passavam por lá e pediam abrigo para nós, porque quando o inverno lá é bem frio também, bem semelhante aqui, bem semelhante que a nossa cidade aqui em Foz do Iguaçu. Então, acolhemos muita gente. Tinha gente que a gente acolhia somente para dormir, para não deixar dormindo na rua. E tinha alguns que acabavam pedindo ajuda para ficar mais tempo e tudo mais. E uma vez tinha a gente chamava ele de Carioca, que ele era do Rio de Janeiro e ele se apresentava como Carioca, né? Ele já tinha roubado algumas coisas da nossa casa para fazer uso de drogas. Só gente bem tranquila, né, pessoal? Já tinha roubado algumas coisas da nossa casa, até que o nosso superior falou, não dá mais para esse rapaz ficar aqui, porque a gente não tem como estar cuidando de um monte de idoso, de um monte de louco, e ainda tá cuidando de um cara que tá roubando-nos, né? E já não tem muita coisa aí. E a gente tem que preservar também a nossa integridade. Beleza. Aí conversamos com o padre para ter esse discernimento, né? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar o dinheiro da passagem dele para ele ir embora e a gente se resolve assim. Sim. Fantástico. O padre foi lá na rodoviária, comprou a passagem dele, deu um valor para ele. Naquela, tipo, de manhã assim, quando foi umas 2, 3 da madrugada, a gente escuta um barulho no portão, o cara esmurrava o portão, entendeu? Portão de metal? De metal. Todo mundo acordou assustado, nós dormíamos no chão. Eu dormia na capela com alguns irmãos. E aí eu acordei assustado assim, olhei pro outro irmão. Você tá ouvindo isso? Sim. Aí eu escutei o irmão que era responsável pela portaria, né? Descendo a escada pra ir atender. Aí o cara tava lá gritando, xingando todo mundo, falando um monte de bobagem. E chamando a gente de tudo que é palavrão. Aí esse irmão, não, cara, vai embora, Carioca, vai embora. O que você fez com o dinheiro, cara? Não, roubaram minha passagem. Tava muito louco de droga. Provavelmente ele vendeu a passagem dele, pegou o dinheiro que tinha, que o padre tinha dado, e aí gastou tudo com droga e ficou muito louco e queria voltar pra lá, né? Pra nossa casa. E a gente, cara, vai embora. Ele começou a xingar mesmo a gente, chamando muitos palavrões. E eu, que não sou tão calminho, né? Hoje eu tô bastante polido, graças a Deus. Estou evoluindo. Aê! Estou evoluindo. Isso aqui, tinha outro irmão também que era paraibano, que era muito esquentado, assim como eu. Sim. Todos muito jovens, eu tinha 19 anos na época. Assim... Rola aquele assim, é? Exatamente assim. Agora então vamos ver. E eu tava de hábito, né? Tava com aquela roupa grandona de frade, assim, uma roupa enorme. Botei meu símbolo, né? Que é uma corda que a gente usa na cintura. Botei meu símbolo, amarrei assim, saí na portaria. Esse irmão abriu, Franciel é o nome dele. Abriu assim, colé, vai embora. Ele era de Brasília, todo gingado assim. Colé, vai embora, Carioca, não sei o quê. Aí eu falei, cara, vai embora, deixa a gente dormir. Ele, não, vocês são tudo isso, aquilo outro. Começou a xingar. Vem pro pau, vocês três. Ele chamou vocês pra Chamou. E o mais legal é que a gente foi. Não, e aí o mais legal é que a gente foi pro pau com ele.
Foi uma coisa de louco. Bom, isso é assim. pra mostrar pra vocês que uma casa de apoio dirigida por frades não são santos, ok? Exatamente. São Éramos, pessoas. éramos muito jovens. O Franciel, na época, tinha 20, eu tinha 19 e o outro tinha 18. Os únicos três que descemos pra briga, né? Todos muito coléricos. Então, então eu desci, né, com ele. É que eu gosto de falar, assim, de tirar esse... Tipo, não são santos, porque existe uma associação que eu considero errada, que as pessoas falam, não, se a pessoa tá na vida religiosa é porque ela não pode Não errar. mesmo. Ela nunca pode Exatamente. errar. Ela não é ela deixa de ser uma pessoa e ela vira... Não é assim, né? Exatamente. Você continua sendo uma pessoa com a sua história, com toda a sua educação emocional. Sim. E aí você vai Polindo aprendendo tudo e isso. digerir aquilo. Exatamente. Exato. Então, mas... E a gente eu acabei, por exemplo, eu dei um soco nele, que ele caiu, né? E a única coisa que o salvou Ok. foi a obediência, né? Meu superior falou, Luciano, volta agora. Eu olhei pro meu superior assim, Aí, olhei surgiu pra ele um anjinho e um e a gente demônio. no meio da rua. Ah. Enquanto isso, meu superior já tinha ligado pra polícia, né? Pra poder Nossa. recolher esse cara. E eu olhei pro meu superior, olhei pro cara eu aqui no meio da rua. Olhei pro meu superior, Luciano, volta agora. O seu superior falando e o cara ali do chão. E eu olhei pro meu superior de novo, olhei pra ele, isso é uma ordem. Ai. Lá vai eu voltando pra dentro de casa. Pianinho! Mas, assim, graças à santa obediência, né, porque fazemos votos de obediência, foi que eu pude resguardar a minha própria alma, né? Senão você ia matar o cara, né? Pude resguardar a minha própria alma. Eu sempre falo para os pacientes que se você tem um estímulo maior dentro de si de violência, então a raiva, uma das coisas que a raiva gera é violência. Além da violência, a raiva gera tristeza, apesar das pessoas não saberem, mas você não consegue fazer nada, você murcha. Só que a partir do momento em que você entrou no modo operantes de raiva e violência, Você explodir, né? você para de raciocinar. A sua cabeça, Sim. literalmente, ela desliga. Então, assim, pra você ser interceptado, digamos assim, pra você ser paralisado, tem que ser uma força muito grande. Então, é muito melhor pra quem tem esses estímulos de raiva, é muito melhor não se pôr em ocasiões assim, porque pra parar, pensa, tem que ter um voto de obediência, porque senão... Bastou uma repetição, mas bastou uma palavra, né? Sim. Bastou uma palavra. Coisa que não era muito comum em minha vida passada, né? Eu sempre fui muito briguento na rua, no colégio. E aí vê a importância disso hoje na vida de pai. Exatamente. Porque se você pega essa obediência em si, né? Esses dias mesmo eu comentei sobre isso. Me questionaram, Andressa, qual a sua opinião sobre bater nas crianças, né? Qual o seu posicionamento sobre punir com umas palmadas e afins? Eu falei, se você não estiver com raiva, ok. E aí ela, mas é só na raiva que tem vontade de bater. Eu falei, tadã! Então não bate. É muito simples, porque você vai querer punir, corrigir e afins. Você descarrega, na verdade você não quer educar. Exatamente. Você quer descarregar a raiva que você tá sentindo naquele momento pelo seu filho, a sua filha não ter cumprido com as suas expectativas. Exatamente. Então, lidar com isso anteriormente... Valeu muito, valeu muito. E eu falo que se hoje eu consigo ser algo de bom em ser esposo, algo de bom em ser pai, inclusive eu descobri a minha vocação docente, né? Hoje eu sou professor por causa da vida religiosa. Foi porque eu vivi tudo isso, né? Sem isso eu não seria professor, por exemplo. Eu jamais lecionaria. Lecionei por obediência também. Porque o seu líder... O meu superior falou, você vai. Padre, eu nunca dei aula para criança, entendeu? Trabalhei com jovens, trabalhei com adultos, mas dando formação, nunca dei aula, não sei preparar uma aula. E como é que a senhora fala? Eu colei as placas, né? Eu colei as placas, assim, eu tava dentro da diretora do colégio, da coordenadora, e dele eu falei, eu não vou. O senhor tá louco, padre? Eu não presto pra isso, entendeu? Eu sou muito bruto, eu sou muito agressivo, eu não sei lidar com crianças. Aí ele olhou pra mim assim, você vai, Luciano? Padre, o senhor não tá entendendo. O senhor vai fazer um mal pra essas crianças.
Você vai, Luciano. Mal sabia que ele tava fazendo um bem pros seus filhos. Exatamente. Fazendo bem pra mim. É. Porque a minha vida hoje é isso, né? Hoje... A minha vida hoje é lecionar para crianças, para infantes. E hoje né? você é um excelente professor de educação infantil, né? Obrigado. E não só na educação... Esses dias a gente conversou sobre isso. Porque a educação se perdeu, nem vamos entrar nesse mérito muito, mas a educação, assim, nos últimos anos, ela se perdeu muito. Ela virou muito um comércio. Enfim, o intuito inicial do educar, a elevação da alma e todas essas coisas que correspondem ali, isso se foi, né? Sim. E nós lutamos, digo nós, eu e você e mais alguns que nos acompanham, a gente luta pela recuperação da educação clássica. Restauração, né? Restaurar mesmo. E para restaurar é só no amor. Então, esse educar no amor, Sim. e amor envolve compromisso, que envolve obediência, que envolve uma série de Sim. outros fatores que estão ali. E assim, se fosse olhar, depois que... Eu gosto de dizer que a gente só entende a nossa história quando a gente consegue olhar pra trás, né? Então você olha pra trás e vai juntando os fatos, fala, nossa, isso aconteceu porque eu precisava... Eu consigo enxergar perfeitamente. Eu sempre fui muito voltado às coisas que me acontecem. Nunca fui muito de pensar no futuro, o que vai acontecer, ou por que aconteceu. Senão que eu sempre fui muito de ver aquilo que a Divina Providência me dispõe, né? Sim. Se hoje Nosso Senhor está me dispondo isso, é por alguma razão para que eu possa crescer de alguma maneira. Seja eu sofrendo, seja eu tendo dor, seja eu me alegrando, mas de alguma maneira para que eu possa crescer, né? Porque, imagina só, se Deus falou que todos os cabelos da minha cabeça estão contados, e uma árvore, e uma folha não cai numa árvore sem a permissão dele, imagina acontecer uma série de coisas que envolvem um monte de pessoas, um monte de circunstâncias. Imagina, hoje eu estou em Foz, tendo nascido na Paraíba, vindo pra cá sem conhecer absolutamente ninguém. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Então, eu sempre fui muito de olhar para o agora e o que Deus está me dispondo, né? Então, e olhando para hoje, e aí eu começo a enxergar as coisas atrás de, tá. Agora isso faz sentido. Agora isso está fazendo sentido, né? Agora sim. Mas nunca fui de me questionar muito. Não, simplesmente eu... entendi. Uma hora a coisa fica clara pra mim. Sim. Não sei como acontece com a senhora. É muito parecido. Eu sempre penso assim, isso veio para que eu utilize as habilidades que eu já desenvolvi ou para que eu possa desenvolver novas habilidades. Alguma coisa, exatamente. E habilidades que eu falo não são só habilidades de executar coisas, Sim. mas de conseguir digeri-las dentro de mim. Ontem mesmo eu atendi uma paciente e aí ela tava sofrendo muito com uma coisa que tá acontecendo com ela na vida dela. E eu virei pra ela e falei assim, olha, se eu posso falar uma coisa pra você, é que agora você tá tipo no olho do furacão, você tá no meio do afogamento da onda do mar, sei lá. Mas daqui a algum tempo, todo esse seu sofrimento vai ser só um dia do seu ano, uma hora do que você tá vivendo e depois vai fazer sentido. Tipo, agora pode parecer, sei lá, a pior coisa do mundo, que não tem saída. Que não sei. Se eu vou olhar pros maiores sofrimentos da minha vida passada, se for pegar os dias mais difíceis que o senhor já viveu, Nossa. parece que naquilo não ia ser dissolvido nunca. E hoje eu viro pra ele e falo, meu Deus, como eu era imatura. Mas aquele sofrimento deixa de ter esse peso que tem hoje, Sim. mas não deixa de ter o valor que teve pra me Sim. construir. Sim. É exatamente isso, né? Exatamente. Uma imagem que eu acho super interessante é de uma árvore frondosa, né? Bastante elevada, e uma tempestade. Imagina uma pré-tempestade, né? Um vendaval enorme. Eu vou ser como uma criança. Eu não lembro se eu li isso, se eu vi isso num filme, mas eu sei que essa imagem está gravada na minha cabeça, eu não lembro a origem. E imagina só, você como uma criança, aos pés dessa árvore, olhando para cima, segurando o tronco da árvore, olhando para cima o tempo todo. O pavor que isso dá é imenso. Sim. Aquelas folhas, aqueles galhos, vento, o céu gris, né, cinza. Você olha assim, meu Deus. O que será de mim? Mas basta você tirar o foco lá de cima e começar a olhar para a raiz da árvore, para o tronco, você vai perceber que nada está se movendo. Você vai se acalmando. Você começa a enxergar que não existe uma tempestade tão grande quanto você imagina. Sim. Senão que é algo que
aconteceu, vai acontecer. Se aquela árvore hoje em dia está lá em cima daquela forma, é porque ela já passou por diversas tempestades. Exato. Né? E pensar que, isso pra quem é católico principalmente, né? Mas ninguém, não importa o que aconteça, não importa o que seja feito, como seja feito, ninguém tem o poder de tocar na minha alma. Uhum. Então, assim, pode zoar bastante a minha vida, meu corpo, mas na minha alma ninguém toca. E aí, como o nosso quadro é o Chora Comigo, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer o Luciano chorar? Porque a gente já deu muita risada, né? Mas eu fiquei pensando, o que te faria chorar? E aí eu lembrei do dia que eu tive que chorar a primeira vez. Ah, não vem. Porque... Tem coisas que me comovem. Eu sei qual é uma delas, né? E eu gostaria que você, assim, pra gente se encaminhar para os nossos finalmente, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua devoção a Maria. Que eu acredito que é muito importante, porque pessoas apaixonadas movem, não só apaixonados na euforia, mas assim... Eu jurava que eu não ia chorar. Me perdoe. Ó, já tô só de pensar nela. Então, e eu vejo que muitas pessoas não conhecem a profundidade, a grandiosidade, a majestade que ela tem. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua devoção sobre Maria. Nossa. Me pegou. Eu sempre gosto de inícios, de histórias, né? E assim que eu me converti à fé católica, eu comecei a me aprofundar na fé. Eu conheci um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Um livro escrito por um santo do século XVIII, se não me engano, chamado São Luís Maria Grião de Montfort. E neste livro, ele vai ensinar como deve ser uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. Inclusive, ele coloca até um contraponto de como que é um falso devoto, como é um verdadeiro devoto, né? Esse livro, ele é o segundo livro mais lido, o segundo livro mariano mais lido da história da Igreja. São João Paulo II, que eu sei que a senhora tem devoção, tinha esse livro como livro de cabeceira. E todos os santos, depois de São Luís, ou melhor dito, quase todos os santos, não sei se chegou a todos, né? Mas quase todos os santos conheceram este livro e fizeram a Nossa Senhora depois de uma série de exercícios espirituais. E uma vez que eu me consagrei a Nossa Senhora, eu pude... Olha só, para com isso. Eu não vou chorar. A habilidade de falar chorando. Eu pude ver que minha vida mudou completamente, né? Eu tenho uma vida antes e depois do meu batismo. E aí, meses depois, eu tive uma conversão profunda, onde eu abandonei determinadas práticas que eu aprendi que ofendiam a Deus, né? E aí comecei a ter uma vida um pouquinho mais ordenada, moralmente falando, né? Só que com a devoção mariana, que foram alguns meses depois também, eu percebi um marco em toda a minha vida. Eu percebi que antes eu tinha um sentido, só que depois da devoção mariana, o meu sentido foi amar a Jesus de uma maneira total. Íntegra. Só que não somente abandonando-me a Ele. Eu quis fazer o caminho que Ele mesmo fez. São Luís vai começar o tratado dizendo: foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo. E é por ela que Ele deseja reinar. Foi a primeira coisa que eu li no tratado e a coisa que mais me marca. Então, assim, se a gente vai olhar a própria história de Nosso Senhor, Ele quis estar submisso a ela. Ele quis ser modelado no seu próprio ventre. Ele passou toda a sua vida, os 30 anos de sua vida, submisso a ela. Isso não estou dizendo porque eu sou católico, a gente encontra na Sagrada Escritura. Aquela vez que ele se perde no templo. Mãe, né? Mãe. E ele quando Nosso Senhor se perde no templo, né? Que Nossa Senhora, filho, o que estás fazendo, né? Seu pai e eu estávamos à tua procura. Eu estava cuidando das coisas do meu pai, falando sobre Deus, né? E Nossa Senhora o convida para ir para casa e o evangelista vai dizer:
eles eram submissos. Então, Nosso Senhor era submisso a Nossa Senhora. E no final de sua vida, no momento crucial, literalmente crucial, enquanto Nosso Senhor estava na cruz, ele olha para São João, como se olhasse para Andressa, como se olhasse para Luciano, como se olhasse para Verônica, como se olhasse para Maiara, como se olhasse para Dávila, para o Tito. E ele disse, eis aí a tua mãe. Toma e leva para casa. E ele olha para Nossa Senhora olha para nós e diz, eis aí o teu filho. E esse foi um marco na minha vida. Inclusive, a razão pela qual eu entrei na vida religiosa e escolhi essa comunidade é porque essa comunidade tinha como missão divulgar, viver e propagar esta devoção em particular. Por isso que você escolheu. Por isso que eu escolhi. Só que, ademais disso, ela tinha toda uma espiritualidade franciscana de pobreza, de radicalidade, de amor à cruz. Só que tudo isso era uma espécie de prática externa, vou colocar assim, uma espécie de roupagem, mas o core da coisa, a alma da coisa, o caracu, o centro, O que sustenta por dentro ali. era a devoção mariana. Né? Então, e eu levo isso pra minha vida até hoje, entendeu? No nosso casamento, na nossa festa de casamento, foi algo bem atípico, assim, de toda festa que eu já fui, já vi. Tinha muita criança. Normal. Muita criança, né? E eu fiz questão de ter um espaço reservado para Nossa Senhora. Um espaço para ela, né? Onde estava ali a mesinha dos doces e tudo mais, mas era um espaço para ela. E todo mundo que veio falar comigo falou, caramba, foi impressionante como a devoção... Não fez nada demais, mas assim, muita gente veio falar para nós. Foi impressionante como a devoção mariana exalava naquele lugar. Porque viveu, né? Não precisa falar muita coisa. O fato de estar ali já transmite toda uma mensagem. Sim. Então, assim, se tem uma coisa na minha vida espiritual que eu busco preservar e busco viver e busco fazer com que isso seja sempre muito patente e muito vivo, é o amor à Mãe de Deus. Porque eu sei que sem ela eu não consigo. Sem Nossa Senhora na minha vida eu não seria o que eu sou hoje. Eu não teria conhecido a Maiara. Eu não teria tido a delicadeza de pensar na minha vocação. Eu não teria tido a delicadeza de ser obediente. Não teria tido a delicadeza de querer ser um bom pai. De, sabendo que eu estou cansado, acordar de madrugada para atender a minha filha. Sabendo que eu estou cansado. Lembro muito bem quando... Logo no início, a Maiara amamentava muito de madrugada, a Verônica mamava demais. Ela tinha muita sede. E ela me acordava assim, amor, tô com sede. Aí eu olhava, as duas primeiras noites... Muita sede. As duas primeiras noites eu acordava... E teve uma vez que eu pensei, nossa, mas Nossa Senhora faria isso? Não. Nossa Senhora acordaria com esse ânimo? E aí eu pensei, poxa vida... Nosso Senhor falou, tive sede e me deste de beber. Não, eu tenho que me levantar como Nossa Senhora levantaria, né? Perfeito. Eu tenho que buscar água como Nossa Senhora levantaria. E muito mais. Eu comecei a pensar todas as noites quando a Maiara me acordava. E se fosse a Santíssima Virgem como em Jesus que estivesse pedindo? Te pedindo, né? Acho que você nem então, dormiria, né? Então isso rege a minha vida, sabe? Eu tento sempre... Porque assim... São Luís vai dizer no tratado que o verdadeiro devoto é aquele que faz tudo com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. Então é isso que rege a devoção mariana segundo São Luís Maria Grignion de Montfort. Então todas as minhas atitudes, todas as minhas ações, tudo aquilo que eu vou fazer tem que ser por, com, em e para. Aí é um compromisso, né? Exatamente, é uma entrega total. É uma entrega total. Então... acho que hoje eu consegui segurar meu choro. Foi excelente. A habilidade de falar e chorar. Como é que é o nome do livro? Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, do autor chamado São Luís Maria Grignion de Montfort. Isso.
Excelente, Lindo, ótimo. lindo, lindo, lindo. Fica a dica, porque eu sei que aos interessados, né, muitos vão buscar esse livro. Os curiosos. Aos curiosos, com certeza. E você teria mais alguma indicação de livro? Alguma coisa assim, voltado que te influenciou positivamente? Olha, o livro De primeiro pensamento, assim? Sim, o livro da Salvação Mariana foi a primeira coisa que eu pensei. Inclusive, eu indico que leia antes de ler o tratado. Ah, tá. Se chama As Glórias de Maria. Então, primeiro as Glórias de Maria e depois o tratado. As Ok. Glórias de Maria é de São A gente pode Luís colocar na Gregório, descrição. Ligório. São alguma coisa Maria de Ligório. Gregório. Não, Maria de Ligório. São Afonso. Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Tá. Maria de Ligório. Ok. As Glórias de Maria é o que eu indico primeiro. Primeiro. E depois o tratado. Excelente. Muito bom. Ai, que Muito obrigada, foi excelente. Muito obrigado, E aí tá disponível o vídeo pra vocês. Se vocês acreditam que esse vídeo de alguma maneira, nosso papo aqui, de alguma maneira pode tocar e atingir a vida de algumas pessoas, fiquem à vontade para compartilhar, para se inscrever aqui no canal, deixar aí os comentários de vocês. Gratidão mais uma vez por você estar aqui, muito obrigada mesmo, é sempre um prazer. E que a gente possa de alguma maneira, né, ser luz, sal e fermento nesse mundo. Amém. Tá bom? Prazer. Muito obrigado pelo convite. Imagina.